Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje vamos terminar a leitura de Amós, lendo os três últimos capítulos 7, 8 e 9. Vamos então à leitura? O Senhor Deus me mostrou o seguinte: eis que ele formava uma nuvem de gafanhotos no momento em que começavam a brotar as plantas da entre-safra, ou seja, a cultura tardia que vinha depois de concluída a colheita reservada ao rei. Quando tinham acabado de comer toda a plantação, eu disse: Senhor Deus, perdoa, por favor. Como poderá Jacó sobreviver? Pois ele é pequeno. Então o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou: Isso não vai acontecer. Depois o Senhor Deus me mostrou o seguinte: eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este fogo consumiu o grande abismo e começava a devorar a terra. Então eu disse: Senhor Deus, para, por favor. Como poderá Jacó sobreviver, pois ele é pequeno? E o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou: também isso não vai acontecer. Mostrou-me também isto. Eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo e tinha um prumo na mão. O Senhor me perguntou: O que você está vendo, Amós? Respondi: Um prumo. Então o Senhor disse: Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Os lugares altos de Isaque serão assolados, e os santuários de Israel serão destruídos. E eu me levantarei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então, nós temos aqui algumas visões, né? Ele tem a visão do gafanhoto que come toda uma plantação, né? E aí o profeta intercede em favor do povo de Israel, e aqui diz que o Senhor mudou de ideia. Eu não sei se em algumas traduções aparece aqui que o Senhor se arrependeu, não tenho certeza. Porque arrependimento, em algumas traduções, não significa a consciência de que, isso com relação a Deus, claro, né? A consciência de que tenha falhado, mas a mudança no curso da sua ação, né? Então, ele, nessa primeira visão, é como se ele tivesse mandado gafanhotos para destruir toda a plantação. E então ele se arrepende ou muda de ideia nesse sentido. Agora isso não vai acontecer mais. Aí depois fala do fogo. E aí novamente o profeta intercede. E o Senhor novamente muda de ideia. E aí então vem a visão do prumo, né? O prumo, que é um instrumento de. Como é que eu posso descrever isso? É um recurso para se nivelar determinada coisa, né? Então o prumo, algo está no prumo quando ele está na posição correta, ele está devidamente alinhado. Então, o que ele está dizendo nessa visão, o Senhor está dizendo aqui, é que ele vai pôr o prumo no meio do seu povo. E dessa forma, vai perceber que Israel não está alinhado, não está onde deveria estar. Então, ele diz: os lugares altos serão assolados, os santuários serão destruídos, eu me levantarei com a espada. Amós e o sacerdote Amazias. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós está conspirando contra o rei, no meio da casa de Israel. A terra não pode suportar todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro.
Então, esse sacerdote, ele acusa o profeta de estar conspirando contra o rei, quando na verdade ele estava anunciando a palavra de Deus. Depois Amazias disse a Amós: saia daqui, vidente. Fuja para a terra de Judá e vá ganhar a vida por lá. Em Judá você pode profetizar, mas em Betel daqui em diante você não poderá profetizar, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amós respondeu e disse a Amazias: eu não sou profeta nem discípulo de profeta. Eu cuido de gado e colho sicômoros. Mas o Senhor me tirou do trabalho de andar atrás do gado e me disse: vai e profetize ao meu povo de Israel. Portanto, agora ouça a palavra do Senhor. Você diz: não profetize contra Israel, nem fale contra a casa de Isaque. Pois bem, assim diz o Senhor: a sua mulher se prostituirá na cidade, e os seus filhos e as suas filhas cairão à espada. A sua terra será repartida a cordel, e você morrerá numa terra impura. E Israel certamente será levado cativo para fora de sua terra. Então o profeta manda ele ficar quieto, não profetizar mais ali, ir para outro lugar. E então ele responde. Essa resposta é interessante, né? Amós, ele expressa aqui certa humildade, né? Ele é um porta-voz de Deus, e ainda assim ele fala: eu não sou profeta nem discípulo de profeta, eu cuido do gado, colho sicômoros. Não sei aqui, não me lembro o que é sicômoro, deve ser alguma planta. Deixa eu ver aqui. Enfim. Então, ele não se identifica dessa forma, ele se vê como um trabalhador, né? Um homem simples. Mas ele fala: bom, já que você falou para eu não profetizar, então vai uma profecia para você. E ele fala sobre a mulher, os filhos, do sacerdote, enfim. Agora o capítulo 8, a visão de um cesto de frutos. O Senhor Deus também me mostrou o seguinte: um cesto de frutos de verão, e perguntou: o que você está vendo, Amós? E eu respondi: um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim para o meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Naquele dia, diz o Senhor Deus, os cânticos do templo serão gritos de dor, muitos cadáveres jogados por toda a parte. Silêncio. Então, de alguma maneira, esses frutos de verão representam o fim. Provavelmente porque, ao ver um cesto com frutos de verão, isso aponta, provavelmente, né, para o fim de um processo, né, de semeadura, enfim, de cuidados, de chuvas, enfim, algumas estações, até vir o verão, quando então as frutas podem ser colhidas e serem colocadas num cesto. Então acredito que tem a ver com isso, né? Então a, Deus está usando essa imagem para mostrar, olha, agora é o momento, chegou a hora, né? Depois de um longo processo de iniquidade, de transgressão, eu não posso mais ignorar e, enfim, a destruição está às portas. Ouçam isto, vocês que pisam os necessitados e destroem os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? E o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo a quantidade, aumentando o peso e enganando com balanças desonestas para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refúgio do trigo? Olha o que ele está denunciando aqui, né? Uma injustiça. A injustiça tomando conta ali daquela terra. Deus está mostrando que eles deveriam ter cuidado com os necessitados, com os miseráveis, né? Ao invés de querer
se aproveitar deles, que é o que nós vemos aqui nessa descrição. Eles estavam lucrando em cima dos pobres. Estavam pensando logo em passar a festa para poder vender os cereais. Estavam esperando o sábado para abrir os celeiros de trigo. E aí, diminuindo a quantidade, aumentando o peso, enganando com balanças desonestas, enfim, toda aquela prática de injustiça, né? O Senhor jurou pela glória de Jacó, dizendo: Nunca me esquecerei de nenhuma das suas obras. Por causa disto, será que a terra não vai tremer e não estarão enlutados todos os seus moradores? Toda a terra se levantará como o Nilo, se agitará e abaixará como o rio do Egito. Naquele dia, diz o Senhor Deus, farei com que o sol se ponha ao meio-dia e com que a terra se cubra de trevas em pleno dia. Transformarei as suas festas em luto e todos os seus cânticos em lamentações. Vou fazer com que todos vistam roupas feitas de pano de saco e rapem a cabeça. Farei com que isso seja como luto por um filho único, luto cujo fim será como dia de amargura. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão e sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Olha o que Deus está dizendo, que Ele vai enviar à terra fome e sede, não de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, mas não acharão. Naquele dia as moças bonitas e os jovens desmaiarão de sede. Os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem, tão certo como vive o seu Deus, ó Dan, e tão certo como vive o culto de Berseba, esses mesmos cairão e nunca mais se levantarão. E agora o último capítulo do profeta Amós. Se você leu comigo todo esse período aqui, esses 3 dias de leitura de Amós, deixa aí nos comentários. Eu li Amós em 2024. Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar. Ele me disse, bata nos capitéis das colunas para que os umbrais comecem a tremer e os pedaços caiam sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada os que restarem, nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Ainda que cavem para chegar ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se eles se esconderem no alto do Carmelo, irei atrás deles e de lá os tirarei. E caso se ocultarem dos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente e ela os morderá. Se forem levados para o cativeiro pelos seus inimigos, ali darei ordem à espada e ela os matará. Porei os meus olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Porque o Senhor dos exércitos, é o que toca na terra, e ela se derrete, e todos seus moradores estarão de luto. Toda a terra subirá como o Nilo, e abaixará como o rio do Egito. Deus é o que edifica as suas câmaras no céu, e firmou a sua abóbada sobre a terra. Ele é o que chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Olha que interessante. É ele que faz a chuva acontecer, né? Ele chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Filhos de Israel, não é verdade que vocês são para mim como os filhos dos etíopes? Diz o Senhor. Não é fato que eu tirei Israel da terra do Egito, os filisteus de Caftor e os sírios de Quir? Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador. E eu o destruirei da face da terra, mas não destruirei por completo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações.
assim como se sacode trigo na peneira, sem que um só grão caia na terra. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Os que dizem: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Vou reparar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas. Vou restaurá-lo para que volte a ser como era nos dias da antiguidade, para que o meu povo tome posse do restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra virá logo após o que colhe, e o que pisa as uvas virá logo após o que lança semente. Os montes destilarão vinho, todas as colinas se derreterão. Mudarei a sorte do povo de Israel. Eles reedificarão as cidades destruídas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e comerão dos seus frutos. Eu os plantarei na sua terra, e dessa terra que lhes dei nunca mais serão arrancados, diz o Senhor Deus, o Senhor seu Deus. Então, apesar de toda a destruição anunciada, que de fato já aconteceu, em relação ao povo de Deus no passado, que tinha traços étnicos muito fortes, em relação a esse povo, essas profecias já aconteceram e a gente aguarda o restante dessas profecias. A parte boa, vamos dizer assim, né? A restauração. E a restauração sempre tem um elemento messiânico, né? Nós vemos aqui, por exemplo, a menção de Davi, que com certeza tem a ver com Cristo Jesus. Então, por meio dele, né, todo o reino é refeito, restaurado. Então, em Cristo Jesus, todas essas profecias aqui estão guardadas para serem realizadas. E a gente pode aguardar, então, certamente, um tempo de restauração de todo o povo de Israel, do qual nós estamos incluídos. Certamente, à luz do Novo Testamento, a gente não pode mais compreender Israel a partir do Novo Testamento como Israel étnico, mas como Israel espiritual, como o povo de Deus que se une a Ele por meio da fé em Jesus Cristo. Então, que Deus renove a nossa esperança, que Deus renove a nossa fé, que nós possamos nos desviar do mal e já viver os princípios do reino de Deus agora, mesmo enquanto ainda não desfrutamos plenamente da concretização dessas promessas, devemos viver a cultura do reino de Deus desde já, tal como descrita no Sermão do Monte. Ali está a cultura, as leis e o modo de viver e de ser de acordo com o reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai amoroso, bondoso, nós te agradecemos, Pai, porque sempre depois de anúncios tão pesados de juízo, de condenação, o Senhor sempre traz palavras de esperança, de restauração. E não foi diferente aqui no livro de Amós, que encerra com essas palavras de esperança no Filho de Davi, num restabelecimento de um reino perfeito.
Senhor, nós cremos que pertencemos a este reino, pela fé que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor, o descendente de Davi. Ainda que nossos olhos não vejam esse reino é verdadeiro. Nós já podemos e devemos, segundo o que o Senhor nos revela na Tua Palavra, devemos viver a cultura desse reino maravilhoso. Nos ajuda, Pai, a nos desapegar do reino dos homens e nos apegar cada vez mais ao Teu reino, Senhor. Perdoa todos os nossos pecados. Limpa o nosso coração. Nos ajuda a andar nos Teus caminhos somente, Senhor. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, essa foi a leitura de hoje. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.